Olá a todos, estamos nós de volta depois de um recesso de 2 semanas, movimentadas, mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Bem-vindos novamente, e somos eu aqui em Brasília, Vera Galante, Rogério Schmidt em São Paulo. Tudo bem, Rogério? Oi, Vera. Oi, pessoal. 20º episódio, já na terceira temporada, né? 20º episódio, já estamos bem dentro do segundo semestre, né? E antes da gente começar, eu vou pedir para vocês assinarem nosso canal, dê like, compartilhe, comente, gostaríamos muito de interagir com vocês. E os assuntos são cada vez mais quentes, né? Porque nos aproximamos das eleições em 2 de outubro, tem uma opção de coisa acontecendo no mundo. Rogério, você quer começar? Você quer começar com as eleições? As pesquisas últimas que saíram? Antes de falar das pesquisas, Vera, a gente talvez pudesse só dar uma geral aí no panorama da campanha, né? Isso. Nessas 2 semanas aí que a gente ficou de recesso, os partidos todos fizeram aí as suas convenções nacionais, né, para homologar os candidatos a presidente, né? E também, nessa semana que a gente está agora, já tem algumas mudanças importantes aí no quadro, no tabuleiro de xadrez, né, sucessório, Sim, né? Então, sim. o ex-presidente Lula, né, ele conseguiu costurar aí 2 acordos importantes com partidos pequenos, o Avante e o PROS, que também deverão apoiá-lo Isso. na corrida eleitoral. E esses 2 partidos tinham candidatos próprios, né? O deputado André Janones e o Pablo Marçal. E esses 2 candidatos aí tinham Isso. entre 2% e 3% dos votos, das intenções de voto nas pesquisas, né? Então, o Lula tentando aí atrair mais apoios para, eventualmente, se o Bolsonaro bobear, ele conseguir liquidar a fatura no primeiro turno, né? Então, reduzindo aí o número de candidatos adversários, né? O interessante sobre o Janones é que ele tem 3 milhões de seguidores a mais do que o Lula no Facebook. Quer dizer, isso não é nenhum dado eleitoral científico, mas é interessante para o Lula ter mais um que o defenda. Então, na verdade, a gente só vai ter a resposta, o desenho final do quadro, amanhã, sexta-feira. Aliás, a gente está gravando, né, Vera, o programa na quinta-feira, dia 4, finalzinho da tarde, para ir ao ar na sexta-feira, dia 5 de manhã. Então, na sexta-feira que a gente vai ter o desenho final aí, que é o prazo para que os partidos façam as suas convenções, né? Uhum. O presidente Bolsonaro vai ter como colega de chapa, como já era conhecido, o ex-ministro da Defesa, o general Braga Neto, né? O Ciro Gomes parece que vai fazer uma chapa pura aí, ele disse que alguma mulher, provavelmente vai vir do PDT, do mesmo partido do Ciro, e a Simone Tebet, do MDB, confirmou aí uma chapa inédita, né? Só feminina, né? Só feminina. Ela vai ter como vice a senadora tucana Mara Gabrilli. Isso. Eu acho que a maior incerteza, Vera, dessas peças aí do tabuleiro é como vai ficar o União Brasil, né? Que é o que tem um latifúndio aí de tempo de televisão e recursos de campanha, né? E o deputado Luciano Bivar, que era o candidato do partido, caiu fora do jogo, né? Tem a possibilidade deles lançarem uma senadora do Mato Grosso do Sul, né? A Soraya Tronic, ou também ficarem neutros na disputa, não terem candidato nenhum. E o presidente Lula, imagino também que deve estar tentando costurar aí uma aliança com a União Brasil. Aí vai depender muito de acordos nos estados também, né? Pois é, e falando em estados, eles ainda têm mais um prazozinho, além de amanhã registram as candidaturas, mas até mais para frente ainda podem costurar alianças nos estados. Eu queria chamar a atenção principalmente do estado do Rio de Janeiro, o PT no Rio de Janeiro, porque o PT ele tem obrigação partidária com o presidente da Alerj, que é André Siciliano.
para lançá-lo ao Senado, ao governo, ou alguma coisa. Eles têm compromisso com ele. O PSB seria Freixo, mas só que Alessandro Molon, desculpa. O Molon ficou a pé, ficou sem apoio. Freixo também, para governador, está sem apoio. Molon, tanto que o PSB falou assim: olha, tudo bem, ele pode se candidatar se ele quiser, mas a gente não vai dar dinheiro para ele. Então, ou ele faz uma vaquinha, ou ele usa a imaginação, não sei como é que vai ser. Então, é, a confusão no Rio está formada, mas isso a gente vê por conta quais são os problemas que os partidos majoritários, os candidatos à presidência, enfrentam nos estados. No Piauí, por exemplo, os candidatos a deputados estaduais entraram com um pedido no TSE para não aparecerem ao lado do Bolsonaro. Quer dizer, isso aí é o PP e o PL, a não aparecerem ao lado de Bolsonaro, que seria contraproducente para eles. E os PP e PL, que são justamente um partido presidente, o outro que compõe aliança com o partido presidente. Então, ainda está meio complicado. Perderam essa ação. Mas, em todo caso, assim, para a gente ver como é que é complicado compor nos estados. Não é? Então, como você falou, né, essa semana é o prazo para a realização das convenções, né, tanto os nacionais quanto nos estados, né? Mas ainda muitas coisas ainda podem acontecer depois das convenções, né? Porque tem um período aí adicional para o registro das chapas na Justiça Eleitoral, né? Mas eu só queria mencionar também, Vera, falando da eleição presidencial, uma atualização das pesquisas, né? Tem saído bastante pesquisa, só essa semana foram 3, né? Não tem assim grandes novidades. A gente tem o Lula ali mais ou menos andando de lado, né, com favoritismo em todos os institutos, né? Semana passada, por exemplo, no Datafolha ele aparece ali com 18 pontos de vantagem sobre o Bolsonaro. Nas pesquisas por telefone a diferença é um pouco menor, mas o favoritismo do Lula continua bastante evidente, né? Por outro lado, o presidente Bolsonaro vem tendo um crescimento gradual no limite ali da margem de erro da maioria das pesquisas, e a dúvida é se esse crescimento gradual que ele vem tendo aí nesse último mês é sustentável ou não, né? Ou seja, será que essa distância aí do Lula para o Bolsonaro pode encolher até o dia das eleições, né? E aí acho que a grande pergunta que as pessoas fazem é como vão votar, especialmente os eleitores que recebem o Auxílio Brasil, porque agora, nesse mês de agosto, já começa a cair o reajuste do Auxílio Brasil para R$ 600, né? Mas só para dar uma ideia, Vera, hoje a pesquisa da Datafolha, por exemplo, mostrou que entre quem recebe o Auxílio Brasil, a vantagem do Lula ainda é maior do que na média da população. Entre quem recebe o Auxílio Brasil, o Bolsonaro tem 20% dos votos, o Lula 59%, ou seja, quase 3 vezes mais, né? E a pesquisa Poder Data, que saiu hoje, quinta-feira, também mostrou números parecidos. O Lula com 58% entre quem recebe o Auxílio Brasil e o Bolsonaro com 25%, né? Então, acho que a chance de o Bolsonaro tornar essa eleição mais disputada no primeiro turno teria que passar necessariamente por esses eleitores aí que são beneficiários dos programas sociais, né? Vamos ver como eles vão se comportar a partir do momento em que esse Auxílio Brasil vitaminado começar a ser pago, né? É interessante que esse Auxílio Brasil, todo mundo fala Auxílio Brasil, novo Bolsa Família. A maior parte das pessoas se refere a um programa criado pelo Lula. Sim. Inclusive o próprio presidente Bolsonaro. Ele só fala Bolsa Brasil, depois Bolsa Família, depois ele se corrige para Auxílio Brasil. Então, assim, ele não se ajuda. Mas só para falar uma coisa, Vera, por falar em Auxílio Brasil,
PEC que permitiu o aumento do Auxílio Brasil foi promulgada lá no dia 14 de julho, foi a véspera do dia que a gente gravou o nosso último programa antes do recesso, mas já teve o day after, né? De lá para cá, o governo baixou, o governo editou duas medidas provisórias aí, liberando, então, efetivamente, os recursos, né? Seja para o aumento do Auxílio Brasil, do Vale Gás, do auxílio caminhoneiro, auxílio taxista, enfim. Então, aquela PEC lá do auxílio, PEC do estado de emergência, PEC kamikaze, como cada um quiser chamar, já estão produzindo efeitos práticos, né? E essas duas medidas provisórias agora que permitem a liberação da grana, elas têm validade até o final de novembro. Então, provavelmente, ela só depois da eleição, né? Que o Congresso, dos dois turnos da eleição, que o Congresso irá, de fato, convertê-las em leis, né? Mas, enfim, os pagamentos já começarão a ser feitos agora em agosto. Exatamente. Agora, eu queria mudar de ares e de mares e comentar muito rapidamente a visita da presidente da Câmara dos Representantes, que equivale aqui à Câmara dos Deputados, dos Estados Unidos, a Taiwan. Taiwan e a China não são, quer dizer, a China não reconhece a independência de Taiwan. Os Estados Unidos, por uma questão de comércio mesmo com a China, não reconhece a independência de Taiwan, mas ajuda pesadamente a Taiwan. Mantém frotas lá, quer dizer, está sempre de sobreaviso para defender. Isso sem ter relações diplomáticas. E a Nancy Pelosi resolveu o que ela queria ir. O governo Biden tentou dissuadir, não conseguiu, mas como é um poder independente, ela fez o que ela quis. Foi. China já disparou mísseis, o Japão já reclamou que o míssil caiu no mar do Japão, a Rússia já prestou solidariedade à China, e a Rússia continua invadindo a Ucrânia e dizendo que agora o objetivo da guerra mudou, é depor o Zelensky, quer dizer, a confusão mundial tá indo bem. Só que isso tudo afeta o Brasil e afeta fortemente a economia. O barril do petróleo caiu, tudo acaba no petróleo, né? Caiu, realmente o preço caiu, possibilitou a Petrobras hoje, quinta-feira, a diminuir o preço do petróleo nas distribuidoras, do diesel, desculpa, na distribuidora, que foi o que não caiu agora com o ICMS, né, com a queda do ICMS, ele não caiu. Deve cair um pouco, se ele conseguir manter o preço, senão ele vai voltar a subir. Então, a gente tem que ficar de olho nisso e na nossa vizinha Argentina também, que nos fornece grãos, trigo, por exemplo, e outras coisas. Para nós é muito interessante que a Argentina vá bem. E para eles é muito bom que a gente vá bem também. Então, a gente tem que olhar em volta, porque isso tudo deve respingar em nós daqui a pouquinho, né? Então, acho que é só para dar um alertazinho de que nem tudo vai bem no mundo. E deixa eu voltar, então, para o cenário doméstico, Vera, falar um pouco do Congresso também. O Congresso voltou do recesso essa semana, né? Está sendo feito, essa semana, um esforço concentrado na Câmara, semana que vem no Senado, para votar aí medidas provisórias que estão para caducar, né? Mas é interessante que a pauta do plenário, tanto da Câmara como do Senado, devem ficar disponíveis, né, para votação de projetos agora durante todo o mês de setembro, porque eles estão votando todas as MPs que estavam ali para vencer. Agora, também pode ser que não aconteça nada nesse período, né? Quer dizer, vai estar os deputados, senadores em campanha nos estados, então pode ser que haja um recesso branco, né? Mas com janelas ali, pelo menos teóricas, para que sejam votados alguns projetos. Essa semana, por exemplo, a Câmara aprovou um projeto aí que flexibiliza
aquele rol taxativo da ANS, né, da Agência Nacional de Saúde. Então, abre espaço aí para que os planos de saúde tenham que custear também tratamentos fora desse rol taxativo, né, em circunstâncias determinadas. Acho que as empresas aí do setor de saúde não gostaram muito desse projeto, mas foi aprovado na Câmara por ampla maioria e agora falta votação no Senado. Acho que os parlamentares provavelmente também vão querer votar a favor, né, para ter o que dizer na campanha, né? Olha, estamos aqui buscando ampliar benefícios na saúde para a população, né? E só para terminar, Vera, eu queria registrar aqui 2 avanços na agenda microeconômica, né, naquelas reformas microeconômicas sobre as quais eu sempre gosto de falar. Foi sancionado, no dia 20 de julho, o novo marco regulatório das garantias de crédito para o agronegócio, e hoje, no dia que a gente está gravando, dia 4, foi também sancionado mais um marco regulatório das companhias securitizadoras. Eram 2 medidas provisórias ali que tinham sido apresentadas pelo Ministério da Economia e que agora já estão, portanto, convertidas em lei. Ufa, chega, falei bastante. Bom, eu acho que nós estamos caminhando para o final e eu queria saber se você tem algum destaque antes de eu dar o meu e terminar. Tenho, Vera. Meu destaque da próxima semana, na verdade, vai até o dia 15 de agosto, é o prazo aí agora para que os partidos registrem na Justiça Eleitoral os seus candidatos a presidente, governador, senador, deputados. Então, na semana que vem, nós vamos saber se, de fato, as decisões aí das convenções partidárias vão se traduzir ou não em candidaturas legalmente reconhecidas pela Justiça, né? Isso. O meu destaque é um pouco antes do dia 15, é o dia 11 de agosto, quando vai ser lida a carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa da democracia na USP. Essa carta já está beirando o 1 milhão de assinaturas, foi uma adesão muito grande da população. Agora, o interessante que eu gostaria de destacar que essa carta, como a da Fiesp e outras entidades que estão se manifestando, elas não atacam nenhum dos candidatos e nem defendem nenhum dos candidatos. Elas são a favor da democracia. Elas defendem a democracia e não candidato A ou B. Então, vai ter na USP, a Fiesp também vai lançar a carta dela no dia 11. O presidente Bolsonaro tinha marcado a Fiesp ser sabatinada e depois seguido por um jantar no próprio dia 11, mas ele já desmarcou, não sei nem se voltará, mas ele não vai no dia 11. Esse é um dia muito interessante que a gente quer ver o que vai acontecer. Acho que são 2 datas interessantes daqui para frente, esse dia 11 e dia 7 de setembro também, né? Acho que a gente tem que ficar de olho, né? Mais alguma coisa, Rogério? Não, é como eu sempre digo, né? Se o mundo não acabar, estaremos de volta na semana que vem. Então, tem 2 datas possíveis aí para o fim do mundo: é o 11 de agosto e o 7 de setembro. Né? Ou 15 de agosto, vamos lá. Gente, olha, muito obrigada por ter ficado conosco até agora. É um prazer sempre conversar com vocês. Esperamos vê-los na semana que vem com uma porção de comentários e likes e compartilhamentos do nosso vídeo, por favor. Então, tchau, tchau, até sexta. Tchau, Vera. Abraço. Tchau, Rogério.